saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanha a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Boa tarde, queridos amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, assim como também da Leal Publisher e do Jardim das Oliveiras. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, onde vocês estiverem nesse momento, para mais um lançamento de uma obra em inglês da Livraria Leal. A Leal Publisher, que é o braço editorial da Livraria Espírita Alvorada, editora Leal, aqui nos Estados Unidos, hoje tem a imensa alegria do lançamento da grandiosa obra Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do nosso amado Divaldo Pereira Franco. Nós hoje estamos aqui, continuamos pensando e vibrando nele, enquanto ele continua na sua recuperação, todos nós muito felizes por saber que ele está muito bem, feliz, se alimentando, fazendo a sua terapia, e daqui a pouco ele vai estar de volta conosco, live, para continuar a nos auxiliar na nossa jornada. Nessa obra em que estamos lançando hoje, para quem ainda não conhece, o autor espiritual, ele narra o nobre trabalho que existe dos dedicados benfeitores desencarnados que, atendendo aos anseios de trabalhadores espíritas que morejam numa clínica psiquiátrica, desejosos de receber mais ampla ajuda para o mistério de saúde mental dos internados, instalaram um centro de atividades especializadas naquela clínica, naquele sanatório. São relatados os esforços e as providências tomadas pelos espíritos superiores enquanto estudam e apresentam soluções para os diversos transtornos de alguns dos internados na clínica. Diversos aspectos dos distúrbios mentais, de comportamento, são elucidados com muita riqueza de detalhes, contribuindo assim para o esclarecimento de todos que tiverem a oportunidade de ler essa obra. Antes de apresentar a alma querida que estará nos acompanhando, fazendo o lançamento dessa obra em inglês, assim também como uma análise, para que a gente tenha a vontade não somente de talvez reler, mas de ler essa obra, nós gostaríamos de fazer aqui uma menção muito especial e agradecer à Associação Espírita Americana pelo auxílio que nos prestou na revisão dessa tradução, especificamente no que tem a ver com termos médicos utilizados. É por isso que o nosso querido Alberto Almeida foi o convidado especial para esse lançamento. Sabemos que o Alberto é não somente um querido palestrante espírita, ele também é escritor, médico, homeopata, terapeuta transpessoal, e ele faz parte também da Associação Médica Espírita Brasileira e também da Associação Médica Espírita de Belém. Então, estamos muito felizes de apresentar o nosso querido palestrante dessa tarde. Nós vamos fazer 40 a 45 minutos, né, Alberto, de palestra, e depois abriremos para perguntas e faremos o possível para acomodar todas as perguntas que entrarem relacionadas ao tema. Bom trabalho, Alberto. Obrigado. Queridos amigos, é com imensa alegria que estabelecemos esse contato com os internautas, gratificados pela oportunidade de estarmos juntos, refletindo e aprendendo em torno dessa magnífica doutrina que se espraia pelos nossos corações, a afeição
de uma claridade lunar, dissipando sombras nas nossas noites individuais e coletivas que vivemos na Terra. A obra de Manuel Filomeno de Miranda, na realidade, é um conjunto. Em cada publicação vem um acréscimo de conhecimento, como se estivéssemos lendo o sequenciamento e o detalhamento das obras de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. É um mergulho no mundo psíquico, no mundo espiritual, parafísico, nos ensejando perceber nuances que nos passam despercebidos em função da nossa limitação psicológica, que fica reduzida ao nosso sensório comum, bem como a academia, que ainda se detém apenas analisando as consequências, os efeitos, sem ainda conseguir mergulhar muito profundamente nas causas, como alguém que procurasse decifrar o ser humano apenas circunscrevendo ao seu corpo, sem ele avaliar as origens daquilo que se faz presente através dos pensamentos, das emoções, da memória, de tudo quanto representa a subjetividade humana. Em olhando o ser humano de fora para dentro, temos uma fotografia, portanto, muito imperfeita, muito embora represente, mas ela é um rascunho daquilo que somos, numa profundidade abismal para além do corpo. É nesse mundo interior, que se desdobra no mundo espiritual, ainda pouco acessível às ciências acadêmicas, presente em algumas incursões que se colocam no mundo, como as experiências de quase morte, os moribundos que visualizam a vida além da vida, quando estão na terminalidade do corpo, as experiências parapsicológicas dos fenômenos teta, em que os sensitivos mergulham numa estrutura espiritual. Os desdobramentos do corpo físico, caracterizado pela ciência da conscienciologia ou da projeciologia, que tenta decifrar esse mundo parafísico para onde nós nos dirigimos antes de morrer, pelo sono ou conscientemente, enxergar, bem como também nas percepções de natureza mediúnica, em que os médiuns acessam um mundo espiritual, seja saindo do corpo, seja pela percepção da vidência, da audiência, e por outros mecanismos mediúnicos em que o indivíduo acessa o mundo causal, que gera o mundo físico. É, portanto, nessa instância, que numa linguagem da física nós diríamos é onde está a energia escura, que faz 70% daquilo que se compõe o universo, na hipótese de alguns astrofísicos, é nesse mundo que ainda a física consegue conceber, sem dizer coisa alguma acerca dele, que os espíritos, a partir de Allan Kardec em Céu e Inferno, especialmente, na sua pesquisa, André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, e Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, nos abrem um novo descortinar para que possamos mergulhar nesse infinito de vida que está para além das nossas percepções comuns e poder entender o que acontece do lado daqui, na dimensão física, a partir daquilo que se dá na dimensão espiritual. É, portanto, especialmente no campo de algumas disciplinas acadêmicas que essa interface se faz tão necessária. Importante avaliar que é impossível conceber uma análise da saúde física sem conceber o espírito. Os micro-organismos, as bactérias, os fungos, os vírus, são incapazes de explicar esse fenômeno que se dá de resistência, de vulnerabilidade,
de impermeabilidade como que ao assalto desses micro-organismos, é impossível analisar a doença e a saúde sem mergulhar nesse mundo causal. Como entender as doenças degenerativas? Como compreender esse mecanismo do ser humano de se autoagredir nas doenças autoimunes? O que está por trás de uma doença autoimune? É impossível poder mergulhar nas causas apenas analisando o corpo. Como entender as doenças de natureza hereditária, notadamente algumas que se consagram de uma forma muito intensa nas síndromes dos cromossomos, que envolve, por exemplo, a síndrome de Patu, ou então a síndrome de Down, que são síndromes bem definidas do ponto de vista da genética, e que se consagra manifestando-se no corpo sem que se possa avaliar pelo que a pessoa nasceu com aquela síndrome e não a anterior, seu irmão anterior, e não porque aquele que lhe é posterior que nasce normal. Como nasce? Como, por exemplo, numa família da qual eu sou primo, em que a família é numerosíssima, e no meio nasceu alguém com síndrome de Down. Por que este não é o mais velho, o caçula? Essas explicações. Elas fogem e escapam ao escopo da medicina, da genética, da embriologia, das disciplinas acadêmicas que estudam o corpo, apenas o corpo. Aquelas que avançam um pouco mais e vão para a subjetividade, como a psicologia, ela ainda está adstrita a uma análise do corpo. Mesmo Freud, que se lançou como um grande gênio na descoberta do psiquismo, do inconsciente, estruturando uma visão do ser humano como consciente, subconsciente, o inconsciente, ainda assim, o olhar é mecanicista, porque não havia como, no seu tempo, na sua genialidade, mergulhar nas profundezas do ser espiritual. Ficou apenas numa dimensão do homem físico, num tempo em que a religião não conseguia fazer um bom compasso com a ciência naquela época em que surgiu o espiritismo. Mesmo a psiquiatria, que é uma disciplina de âmbito acadêmico da medicina e que avança do psiquismo para estudar toda a dinâmica de natureza mental, avaliando a memória, a concentração, a senso-percepção, a linguagem, a afetividade, enfim, todo um conjunto do aparato que compõe o aparelho psíquico, ainda assim, não consegue explicar, usando todos os seus mananciais de produção acadêmica, pelo que surgem determinadas doenças quase que do nada, numa família que não tem antecedentes genéticos hereditários, e que surge harmonizada, uma família que funciona muito bem, numa sociedade pequena, numa cidade pequena, onde não tem tantos conflitos e confrontos sociais, porque surge um jovem na faixa de 15 anos e deflagra um surto psicótico. E, a partir daquele momento, vai construindo, modelando uma patologia psiquiátrica grave que se caminha para construir, para determinar um diagnóstico que é de uma esquizofrenia hebefrênica. Pelo que surgiu aquela esquizofrenia, que surge bem cedo, numa família estruturada, onde se faz uma análise pela anamnese e não se encontram antecedentes genéticos, onde não havia um conflito que pudesse deflagrar. O jovem como que ia mais ou menos normal, sem muitas percepções de um comportamento que pudesse suscitar sintomas pré-mórbidos. De repente, não mais do que de repente, começa a surgir uma sintomatologia surda, e, como que apressadamente, dispara-se a céu aberto um surto, e desde ali, a despeito de todo o arsenal médico, medicamentoso, psicoterapêutico, o manejo é difícil de fazer com que aquele indivíduo possa viver uma vida saudável, uma patologia intensa, às vezes fulminante do ponto de vista do seu equilíbrio, que caminha habitualmente para a desagregação, enfim, mesmo a psiquiatria, que se debruça para estudar o psiquismo com mais profundidade e nobremente, não consegue dar conta de explicar
múltiplas possibilidades que acontecem com o psiquismo humano e que, num modelo, num paradigma materialista e ateísta, porque a nossa ciência ocidental, ela é necessariamente ateísta. O cientista não pode, como que, crer em Deus. Ele pode crer como profissão, como artigo de fé, mas não como atitude acadêmica, profissional. Há uma ruptura em função dos males que a teologia impôs ao progresso humano, cerceando as liberdades e cerceando a ciência e a filosofia. A teologia dogmática, ela como que esmagou essa possibilidade artista no meio, o homem fragmentado, amputado, desde o século XVI, quando foi necessário que isso se estabelecesse, que a ciência foi aos poucos se divorciando da teologia e avançou junto com a filosofia, nós ainda não conseguimos reagrupar o ser humano, reintegrá-lo dessa amputação que foi necessária, rearticular o ser humano. É nesse viés que surge a doutrina espírita no Ocidente, dando uma visão do homem integral e propondo, através de Kardec, depois através dos espíritos que se seguem, e Manuel Filomeno de Miranda com muita precisão, fazendo um nexo dessa totalidade humana e fazendo-nos entrever que o psiquismo humano ele é muito mais do que uma bioquímica cerebral, de que ele é muito mais do que uma interação social, de que é muito mais do que uma dinâmica emocional, de que ele vai além de uma subjetividade, aparentemente, de origem física, porque a psiquiatria ainda apresenta os seus cânones, as suas referências, de que todo psiquismo é resultado do cérebro. É, portanto, uma derivação do cérebro. Essa perspectiva ainda é vigente, salvo há bem pouco tempo, quando do surgimento de um movimento nessa área, nesse campo do estudo da neurociência, quando alguns neurocientistas, aproximadamente 100, estabeleceram um novo paradigma de pesquisa, chamado paradigma não materialista. Não é espiritualista, diz não materialista. Mário Beauregard, o notável pesquisador de neurociência canadense, ele, chefiando, capitaneando junto com outros, fizeram um manifesto dizendo que o paradigma materialista não dá conta de explicar o psiquismo humano. Mediante as pesquisas feitas por imagem, esse conteúdo foi apresentado e exaustivamente estudado, e muitos fenômenos, eles escapam. Então, ele propôs um novo paradigma não materialista, ou, perdão, pós-materialista. É não materialista, mas é chamado de pós-materialismo, para dizer que esse paradigma materialista, ele se esvaziou, ele deu conta do que tinha que dar. Agora, o paradigma é pós-materialista. É um caminho da ciência que vai chegando na direção daquilo que os espíritos assinalaram a Allan Kardec, e que Manuel Filomeno de Miranda nos tem ensejo nas suas diversas obras de abrir um espaço para a reflexão, para mostrar que, ao lado do cérebro, sem excluí-lo, nós temos uma dimensão transcendente, de que a nossa movimentação psicológica normal, anormal, que foi sempre estudada pela ciência, o que era normal e o que era anormal, existe uma outra que é paranormal, que não é nem anormal e nem normal, que ela é parafísica, que ela é normal a despeito de ser parafísica, de que ela é parafísica, paranormal, mas não é anormal. Em outras palavras, a ciência estudou a saúde e a doença, mas não estudou as diferentes manifestações que fogem do habitual, do comum da normalidade. Então, surge o estudo no âmbito da parapsicologia, na ciência, que engatinha numa certa medida. Ela está na mesma direção que o Espiritismo apresenta enquanto ciência que estuda o espírito.
O Espiritismo não é uma ciência que estuda o ser humano só, estuda o espírito, que reencarna e que faz uma viagem evolutiva e que se traz uma grande contribuição de interlocução com a ciência acadêmica. E Manuel Filomeno de Miranda nos enseja a perceber, portanto, essas interfaces entre normalidade, cérebro, anormalidade, paranormalidade. Ou seja, é uma junção de múltiplas possibilidades que existem do ser humano. Evocando lá Allan Kardec, que nem tudo no ser humano que não é normal é anormal. Quando ele perguntou aos espíritos sobre a mediunidade, se era um fenômeno, portanto, de loucura, que era a palavra utilizada na época, para caracterizar o que hoje se chama de transtorno mental. Os espíritos disseram que não. Eram fenômenos anômalos, mas não patológicos. Ou seja, numa linguagem atualizada, poderíamos dizer, traduzindo em miúdos, é um fenômeno paranormal, que está ao lado do comum, do habitual, do usual, mas não é patológico. Então, o fenômeno mediúnico nessa época de pandemia, por exemplo, enseja que a pessoa possa ver um pai que desencarnou recentemente, mas em qualquer ambiente psicoterapêutico, dependendo do profissional, ele será caracterizado como está tendo uma alteração da senso-percepção, está tendo uma alucinação, está vendo o pai. Provavelmente, o psicanalista haverá de dizer, ele precisa matar o pai, não matou ainda o pai. Está vendo o pai que não existiu, há uma negação. Enfim, é muito difícil encontrar uma explicação para um fenômeno que não é usual. Ver o pai desencarnado, ver a mãe desencarnada, o casal que desencarnou junto há menos de 2 meses, e poder dizer que isso é normal. Não, não é comum, mas é normal. Ou, se preferirem, por não ser comum, é paranormal. Para nós, espiritismo, isso é um fenômeno absolutamente viável, comum do ponto de vista da ciência espírita, que entende pela uma percepção extrasensorial, uma captação do mundo espiritual pela vidência e o registro dos pais. Simples assim. Não que isso exclua o processo alucinatório, alteração da percepção de alucinação, não que isso subtraia a hipótese de alguém estar tendo essa percepção como uma fantasia, não que isso extraia a possibilidade de alguém dizer que está vendo os pais de alguém numa fraude. Tudo isso é possível, mas a realidade da construção, da percepção do mundo espiritual, ela existe. Kardec foi judicioso, estabeleceu o estudo de mais de 15 sistemas para explicar o fenômeno do espírito, para concluir de que o fenômeno do espírito dava conta de explicar que o fenômeno do espírito era espírito, de que não era fraude, que não era demoníaco, que não era alteração de embuste. Ele faz uma análise extraordinariamente científica do seu tempo para poder excluir todas as hipóteses a fim de concluir finalmente de que espírito era espírito. Não era, portanto, uma alucinação, uma fantasia, um embuste, uma fraude. Ele vai levantando todas essas teses. O que fazemos no dia de hoje? Então, o que nos traz na figura das obras, que é um conjunto de obras de Manuel Filomeno de Miranda, é essa riqueza de poder entender quando o fenômeno é um fenômeno paranormal, mediúnico. É mediunidade, simplesmente. É inabitual, mas é uma percepção extrasensorial. É a janela do sexto sentido que algumas pessoas trazem. E não precisam ser tratadas, não precisam de remédio, não precisam fazer psicoterapia necessariamente, se elas estão bem. Aliás, os estudos feitos pelo psiquiatra brasileiro Alexander Moreira, na sua tese de doutorado, demonstrou que esses indivíduos que são médiuns, eles têm mais saúde mental do que a média da população. A saúde mental deles é acima da média da população. Então, Manuel Filomeno de Miranda traz nessa obra essas interfaces, e dentre elas, essa que é o transtorno psiquiátrico e o transtorno obsessivo, que é um capítulo da psiquiatria a ser desenvolvido, que é uma área que a ciência ainda não conseguiu abranger,
penetrar, desvelar. E o Espiritismo traz com extrema competência, porque é uma ciência que estuda o espírito, estuda as distorções das influências espirituais no ser humano. Para os espíritas, aqueles que não são, obsessão, que caracteriza, portanto, uma patologia de natureza espiritual e que compromete a mente, é uma alteração de uma influência espiritual que se faz duradouramente, permanentemente negativa. Numa linguagem popular, é um encosto, mas não é um encosto de um momento, é um encosto que fica. Não se encostou, colou. Então, vamos usar essa expressão para fazer nos entendido. Então, esse encosto que colou e não saiu mais, que deixou de ser encosto para ser algo que está colado com o indivíduo, gera aquilo que a gente chama de obsessão. Uma influência espiritual negativa sobre o indivíduo duradoura e que precisa de um atendimento de natureza a poder trabalhar essa fixação que tem vários graus a fim de poder libertar o indivíduo dessas interferências que o influenciam negativamente. Como no nível físico, uma bactéria pode influenciar, o calor, o frio pode influenciar, do ponto de vista espiritual, os espíritos necessitados, perversos, ruins, atrapalhados, doentinhos, eles podem influenciar uma pessoa, que pode captar-lhe mais intensamente ou menos, e ele adoecer, começar a apresentar a alteração do seu comportamento, da sua emoção, do seu sono, da sua memória. Ele pode apresentar a modificação da sua personalidade, como certa feita eu atendi, para dar um exemplo aos nossos internautas. Eu fui chamado para ser atender uma senhora, que era de 80 anos, e ela estava possuída pelo espírito, na linguagem da família. E eu fui ver, estava sob o processo de subjugação total, dominada pelo espírito. Sintetizando, ela passou 7 dias sobre esse processo. Nós íamos para as reuniões mediúnicas de desobsessão, que são as reuniões de tratamento, composta de pessoas que estudam o espiritismo e estão preparadas para poder desenvolver esse trabalho, e lá, quem se comunicava, ao invés de ser o espírito obsessor, era o espírito dono do corpo, que se comunicava sem entender, porque as filhas não falavam com ela, elas andavam e ninguém dava atenção a ela, porque ela estava fora do corpo, num fenômeno de desdobramento, enquanto que o outro espírito estava ocupando o seu corpo, por assim dizer. Então, eu dialoguei com essa senhora na reunião mediúnica. Quando eu voltava para a casa da família, lá estava a outra personagem. E era muito curioso, porque a família disse assim, ela come tudo, a personagem que estava no corpo. Ela come isso, come aquilo, e está sempre alegrinha, e sempre funciona motoramente diferente. A mamãe não é assim. Então eu chegava e logo dizia, ainda não voltou. Até que um dia eu cheguei nesse tratamento que ela foi fazendo, aí quando eu cheguei, a família disse, mamãe voltou, é a mamãe. Eu olhei, coitadinha, era uma senhora, parece que a família queria era aquele morto, porque o morto era mais vivo que a mãe, era mais alegrinho que a mãe, era mais ativo que a mãe, tomava açaí, não tinha nada. E a mãe é cheia de alterações do ponto de vista fisiológico, digestivo. O espírito, quando mergulhava no corpo, alterava, inclusive, o sistema digestivo da pessoa, o que deixava a família perplexa. Eu acho que se a família pudesse fazer uma trocazinha. É um xiste, naturalmente. Então, isso chama-se esse processo de obsessão. O Espiritismo faz uma proposta psicoterapêutica para tratar as pessoas que sofrem de obsessão, que é um fenômeno que suscita desarranjos mentais como esse que eu citei, onde a pessoa mudava de personalidade, por assim dizer, apresentava uma outra personalidade que não era ela, mas que para nós, espiritistas, era apenas uma obsessão. Não era um quadro psiquiátrico que merecesse um tratamento psiquiátrico, porque a pessoa simplesmente fez uma alteração de âmbito mental e precisava de uma quimioterapia, uma farmacologia, de modo a poder reharmonizar o seu cérebro e ela voltar para o seu normal. Não era isso de que ela precisava. Ela precisava apenas de um tratamento de desobsessão. Então, o Espiritismo traz esse horizonte que se confunde com outros quadros que às vezes sugerem quadros gravíssimos em pessoas que apresentam obsessão e apresentam alteração de comportamento, que há um psiquiatra, à primeira vista, numa olhadela, pode supor que a pessoa está entrando, por exemplo, num surto de esquizofrenia. E não está. Está no processo de obsessão.
O que faz com que os profissionais da área da psiquiatria não elaborem o diagnóstico precocemente. Eles têm muito cuidado e com muito acerto. Para dar um diagnóstico, é necessário fazer um caminho. E o que sugere a que muitos psiquiatras também suponham, depois de um certo tempo, quando a pessoa se cura, de que ela não tinha um quadro de esquizofrenia. Mas como os sintomas eram tão vivazes, ele começa a supor que a pessoa estava inventando, porque também existe a fraude, a simulação, com objetivos em relação ao trabalho, com vários objetivos familiares, agendas ocultas. Os psiquiatras são muito atentos a isso. Então, mas há também, ao lado dessas medidas que podem sugerir uma simulação, há aqueles quadros que são de influência espiritual e que sugerem um quadro grave e se desfaz, sem que a medicação tivesse tempo para elaborar uma solução. Às vezes, num tempo recorde, a pessoa vem para o normal, num normal que não podia ser, dada a avaliação e o prognóstico, que era sombrio. Aos poucos, a psiquiatria vai se aproximando disso que é um transtorno mental originário da influência dos espíritos e um transtorno mental originário do próprio psiquismo do enfermo. Porque essas coisas, habitualmente, elas estão relacionadas. E juntar esse olhar e fazer essa abordagem mais integral é o ideal que a proposta espírita oferece nesse diálogo com a psiquiatria. Porque o espiritismo não é uma doutrina enquanto ciência arrogante, que venha a desdizer as ciências, as religiosidades ou as religiões. Não, faz uma interlocução, um diálogo, para que o ser humano seja o melhor beneficiado. Não há um olhar, portanto, de que tudo é espiritual do ponto de vista da influência espiritual. O espiritismo concebe que alguns quadros, a exemplo do que eu citei, do jovem de 14 para 15 anos que deflagrou um surto e desenvolveu uma esquizofrenia hebefrênica, que eu pude acompanhar como psicoterapeuta, o espiritismo não vai, de modo algum, negar a desestruturação mental do indivíduo, mesmo que não tenha nada que justifique geneticamente, socialmente, emocionalmente, pelo que aquele indivíduo surtou, que vai precisar de tratamento psiquiátrico, acompanhamento psicoterapêutico, vai precisar dos fármacos, vai precisar, portanto, de todo um olhar de saúde mental, de apoio à família, uma desestruturação daquele espírito. Não é uma influência necessariamente de fora que estabeleceu aquele surto, é um desequilíbrio do indivíduo. Pode vir alguma coisa associada de fora, que incremente secundariamente. E aí é que vai as interfaces. E aí que o Manuel Filomeno de Miranda é riquíssimo, só para pensar um dos casos que a obra narra, para que você fique atento para a necessidade de mergulhar nessa obra, na reunião mediúnica instalada, feita a menção pela nossa Andréa no início, em que um grupo de atendimento de saúde mental em nível de ciência humana abre um espaço nessa interconexão com a ciência espírita, e se faz um trabalho paralelo, porém convergente, de atendimento espiritual. E há uma jovem que está num quadro psiquiátrico internada nessa clínica, e faz-se um transe na reunião mediúnica, que, em suma, um cidadão apresenta-se e diz que ele estava resolvendo a encrenca dele com aquela jovem, e narra a sua história, entre o ódio, o rancor, a raiva, ele diz, e o sofrimento que ele trazia naturalmente, porque quem tem ódio, raiva, sempre está sofrendo. E ele diz que ela era a mulher dele, fazendo menção naturalmente a uma encarnação anterior, e que ela fugira com um homem que era inferior a ele do circuito da sua convivência, do ponto de vista do seu relacionamento. Fugiu e levou os filhos, e ele ficou envergonhado perante a sociedade. Experimentou, portanto, essa situação desagradável, ficou amargurado, entrou num processo de profunda revolta e culminou com a sua desencarnação, saindo do corpo e sendo recolhido por entidades necessitadas que se vincularam a ele pelo ódio, e ele sofreu muito, até que ele conseguiu ter discernimento para se defender. E, a partir daí, ele soube
ter um relativo autodomínio para não se deixar dominar pelas entidades infelizes. E então ficou procurando aquela que era sua esposa, a que o traiu. E ele a encontrou. O cidadão que fugiu com ela tinha interesse só em explorá-la. Depois que explorou tudo, a abandonou. Ela, com a culpa da traição. E sentindo-se abandonada, declarou fim à sua vida pelo suicídio. Então ele, que estava ao encalço dela, numa perspectiva de vingativa, ela saiu do corpo e ele não conseguiu alcançá-la, porque ela saiu para as mãos de entidades mais perversas, infernais, que tomaram-na pós-suicídio. E ele ficou naquela circunstância amargo, sem saber de quanto tempo. Agora ele a reencontrava, jovem, bem jovem, e a identificara como sua esposa. Passaram-se mais de 50 anos, ele experimentando esse sofrimento e sentiu-se atraído por ela. Envolveu-se do ponto de vista da sensação que a aproximação espiritual da sua ex-esposa, agora reencarnada num corpo jovem, lhe ensejava. Mas vinha-lhe todo o furor, o ódio, o rancor, a mágoa, e ele conseguia imprimir a ela toda a sua vingança, na expectativa que, num dado momento, ela saísse do corpo, e como que ele pudesse resolver as questões em definitivo. Era isso a sua história que ele trazia no grupo do diálogo fraterno. Convencido de que quem odeia está mal, e de que aquela mulher que cometera o suicídio e estava sofrendo como estava numa clínica psiquiátrica, e assodado por ele pelo rancor, se ela morresse, ela deveria ser amparada por espíritos nobres, e ele ficaria sem conexão com ela e continuaria infeliz e sofrendo. Ele sensibiliza-se, porque no fundo ele a amava. Então ele chora copiosamente e aceita as sugestões daquele que dialoga com ele como psicoterapeuta espiritual. Então, conclui-se ali o diálogo e ele sai em caminho da clínica psiquiátrica, agora com algumas recomendações para mudar os seus pensamentos em função do diálogo psicoterapêutico que teve. A jovem foi melhorando absurdamente. E, no sequenciamento da sua melhora, 2 semanas depois, aquela que deveria ser uma internação circunstancial mereceu alta. E diz os benfeitores espirituais que cuidavam dela, ela simplesmente agora está com as consequências do seu quadro psiquiátrico, resultado da culpa e do suicídio. E deverá estabelecer o seu equilíbrio através dessas matrizes que ela precisa naturalmente atualizar, trabalhar-se, curar-se, e vai pela encarnação sequenciadamente. Ou seja, a interferência espiritual era a obsessão, estava agravando, ela precisou ser internada. Quando se afasta aquele encosto ou aquele espírito que colou nela, ela melhora com a medicação, com os atendimentos feitos do ponto de vista dos amigos espirituais, dos benfeitores, daqueles que lhe tutelam a vida, ela melhorou. E ficou bem, mas bem da obsessão. Agora só com as consequências dos atos que ela perpetrou no passado do suicídio e da culpa por ter traído e por ter fugido de casa. Esses conteúdos ela vai precisar trabalhar. E eu não sei por quanto tempo ela vai precisar diluir isso, se ao longo de uma existência, se ela vai conseguir fazê-lo e não precisar mais de remédio ou não, porque a necessidade de medicamento é uma bênção da misericórdia divina que nos ajuda, enquanto doentes, do âmbito mental, a recebermos uma química que apoia a nossa desestruturação mental, regulando o funcionamento dos neurotransmissores e permitindo que a gente tenha uma razoável saúde mental para viver a vida. Alguns, menos adoentados, precisam de menos remédios e, às vezes, subtrai-se o remédio. Há um preconceito contra os remédios e contra os psiquiatras. É muito comum nós dizermos, lá vai o meu ginecologista, lá vai o meu cardiologista, mas ninguém diz, lá vai o meu psiquiatra. Há uma pecha com relação ao psiquiatra, e com relação à psiquiatria, e com relação ao doente mental, que Manuel Filomeno de Miranda traz a fala de Juliano Moreira, que fora um
missionário na Terra no século XX, estabelecendo um novo olhar dos doentes mentais. Aqui em Belém do Pará, inclusive, a instituição consagrada ao atendimento aos doentes mentais guarda o nome dele, em homenagem a esse notável psiquiatra que ajudou a fundar a Sociedade Brasileira de Psiquiatria àquele tempo, que existe até hoje, naturalmente. E o doente era sempre olhado como alguém demoníaco, sujo, imundo, que tem pacto com o perigo, sem direitos, alguém à margem. Até hoje, os psiquiatras têm um manejo muito delicado com os seus pacientes, porque eles sofrem muitos preconceitos na inserção social, na sua reinserção social. Porque se eles tiveram um surto, por exemplo, ou têm um diagnóstico, dependendo do diagnóstico, as pessoas se fecham, como se a pessoa fosse uma pessoa perigosa, como se fosse uma ameaça, como se fosse contagioso, como se a pessoa também não fosse doente, porque meus irmãos de médico e louco, todos temos um pouco, diz o provérbio popular. De fato, a normalidade é um fenômeno quase imperceptível, porque é instável. Você pode ter uma infecção, por exemplo, viral, e apresentar um transtorno mental, ainda que temporário, ou às vezes fica até definitivo depois, mais duradouro. É normal a anormalidade, perdoe-me o jogo de palavras, mas a normalidade, a diferença entre o normal e o anormal, o patológico, é só de intensidade, de grau, é só isso. Entre um e outro é apenas, portanto, um volume com que se manifesta uma parte da gente, do nosso circuito, do nosso ser, do nosso psiquismo, que vai e se destrambelha, vai além do normal e nos desequilibra, afeta o conjunto. Todos nós temos momentos de loucura. Nós costumamos dizer no palavra coloquial, no provérbio coloquial. Eu tive uma loucura porque você agiu como uma pessoa insana. Nós temos momentos de insanidade. E qualquer alteração, por exemplo, do ponto de vista bioquímico, pode nos afetar o cérebro. Às vezes, uma alteração orgânica, uma doença da tireoide, por exemplo, ou uma doença hepática, ou então a adicção de substâncias pode nos alterar o psiquismo, porque elas atuam no sistema nervoso central, e você fica anormal. E, às vezes, você fica anormal mesmo porque você para de tomar as substâncias e depois desenvolve, deflagra uma alteração na neuroquímica cerebral, porque o espírito tem vulnerabilidade e nesse circuito de interação com o corpo, que é mediado por uma estrutura espiritual que a gente chama perispírito, surge, então, o desequilíbrio mental a partir do uso que a pessoa fez, por curiosidade, de maconha, ou de cocaína, ou de LSD. Ela faz o transe químico e depois não volta para o normal, porque tinha sensibilidade e tinha potencial para desenvolver uma doença psiquiátrica. De modo que Juliano Moreira, através dessa obra notável de Manuel Filomeno de Miranda, chama-nos a atenção para o acolhimento aos doentes psiquiátricos. A necessidade de reconhecê-los como cidadão de direitos. A não depositá-lo, colocá-lo nos depósitos que eram os manicômios de antigamente, no qual a sociedade se vingava, desde como se vinga daquelas pessoas que cometem pequenos roubos, colocando nas penitenciárias. É de importância capital que se olhe para os doentes, porque amanhã você pode estar no lugar dele. Ele não tem muito distância de um para o outro, não. Ou o teu filho, ou o teu pai, pode desenvolver uma doença psiquiátrica quando vai na senilidade. Então, não há nada que possa nos contagiar, mas também você não tem nenhuma garantia que você vai se manter saudável, salve a postura no bem. O exercício de valores que, para o Espiritismo, são verdadeiras prevenções que asseguram a saúde mental e ajudam aqueles que estão fazendo o tratamento de natureza psiquiátrica a melhorarem. Então, quando nós olhamos essa perspectiva da interação, da mediunidade, dos transtornos psiquiátricos, dos quadros de obsessão,
das alterações neurológicas, porque às vezes é uma alteração neurológica, cerebral, que tem a ver com a necessidade ou com o distúrbio daquele espírito e que rebate para um desequilíbrio psiquiátrico que precisa ser olhado, porque às vezes é um tumor que está ali se desenvolvendo e secundariamente desenvolve um quadro psiquiátrico. Essa intersecção dessas dinâmicas que falam de áreas específicas, mas que estão todas relacionadas, o Espiritismo se nos faz com primor na obra de Manuel Filomeno de Miranda, no conjunto das obras, dando-nos a oportunidade, especificamente nessa, transtornos psiquiátricos e obsessivos, para que nós, os profissionais da área médica, aqueles que somos espíritas e não somos da área médica, mas somos pessoas que cuidamos da saúde dos outros, ou que estamos dentro do centro espírita acolhendo as pessoas, precisamos ter esse conhecimento para saber quando aquela pessoa está num quadro espiritual pura e simplesmente sugestivo de ser mais obsessivo, ou quando ela tem, e portanto de tratamento espiritual, ou quando ela apresenta apenas um fenômeno de natureza mediúnica, ela não tem nenhuma alteração, ela é rígida mentalmente, e ela precisa apenas de acolhimento para estudar o Espiritismo, estudar a mediunidade à luz do Espiritismo e fazer um caminho nessa direção, que será muito luminoso. Ou quando a pessoa apresenta um transtorno mental, que não pode ser confundido com obsessão, porque, quero-me aqui reservar o direito de poder expressar um pouco da minha experiência, há uma certa mania naqueles que somos os dirigentes espíritas de tudo achar que é obsessão. E aí vem um transtorno mental, a gente acha que é obsessão. E quer tratar com tratamento espiritual, quando o quadro é psiquiátrico. Ou, às vezes, tem uma necessidade psicoterapêutica de um psicólogo. E o outro lado são os profissionais da área de psiquiatria, que não estão em dia com os novos avanços dos estudos na área acadêmica, que já falam dos componentes espirituais. O cuidado de se tratar, de se visualizar as questões de natureza espiritual. Quando elas estão presentes, precisa se considerar para não se fazer um diagnóstico precipitado, que, em não tendo esse conhecimento, tudo eles julgam que é patologia, patologizam tudo. E, às vezes, a pessoa está simplesmente num transe mediúnico, normal. E eles acham que a pessoa está num quadro de dissociação, e que está tendo um quadro de alucinação, ou está delirante, e medica a pessoa, porque ele faz uma avaliação empobrecida. Então, se juntar a ciência psiquiátrica, representado por esses profissionais que cada vez estão menos presentes, cada vez estão mais escassos, porque a ciência da psiquiatria tem avançado nessa direção nos últimos tempos, se juntarmos os dirigentes espíritas, que também têm avançado nos estudos das obras de André Luiz, de Filomeno de Miranda, para entender essa interface, nós vamos poder atender as pessoas melhormente. Porque no quadro psiquiátrico, o carro-chefe é o atendimento psiquiátrico e psicológico. No quadro espiritual, o carro-chefe é o atendimento espiritual. Mas um não exclui o outro. No quadro psiquiátrico, entra o atendimento espiritual de apoio, de suporte, para trabalhar o espírito. Não são só as influências espirituais, são as influências espirituais e o espírito, na construção de novos valores, de novos princípios. E quando o quadro é obsessão, às vezes a pessoa está destrambelhada e precisa de remédio, ainda que temporariamente, precisa de remédio, precisa de um atendimento psiquiátrico, numa dose, às vezes, razoavelmente pequena e temporária, enquanto ele faz o atendimento que é o atendimento máximo, necessário a ser feito do ponto de vista espiritual. Então, essa junção, dar as mãos, ciência médica psiquiátrica, ciência psicológica, ciência espírita, é tudo que converge na obra de Manuel Filomeno de Miranda para mostrar de que o ser humano ele é tão grandioso que ele precisa de todas as ciências consonantes e convergentes para atendê-lo de uma forma mais saudável. Não foi sem razão que Jesus, a seu tempo, até hoje, nós não sabemos se ele foi um religioso que atendia bem as pessoas, se ele foi um psicólogo que sabia mergulhar nos traumas, se ele era um psicoterapeuta da área da psiquiatria, que ele, com seu magnetismo, queria curar as pessoas que estavam em surto ou em transe epileptiforme.
Para o Espiritismo, Jesus foi tudo isso junto e um pouco mais, que a nossa abrangência ainda não consegue dar conta daquele homem notável que não tinha uma só habilidade, dominava profundamente o psiquismo humano e conseguia atuar de uma forma magnífica, a ponto de poder fazer menção até à reencarnação, quando dizia sobre o cego de nascença que ele curou, de que ele nascera com aquela alteração, de que não tinha sido por culpa dos seus pais, que era uma visão reencarnacionista, que tinha sido para que se fizesse a glória de Deus. Mas há um outro paciente que ele cura, ele diz, vai e não tornes a errar para que não te aconteça coisa pior. Jesus, à luz do pensamento espírita, é um extraordinário médico, um médico das almas, o excelente psicoterapeuta, é o excelente emissário divino, é um avatar ao mesmo tempo. É tudo isso e mais algumas coisas. Manuel Filomeno de Miranda, portanto, tem razão quando nos aproxima no conjunto dessas ciências para ajudar de que as nossas vidas em humanidade possam ser melhores. Obrigada, Alberto. Nós recebemos muitas perguntas, muitos comentários também. Gostaríamos de fazer uma breve correção. No início da live, nós falamos sobre a contribuição de revisão da tradução da obra pela Associação Médica Espírita Americana. Gostaríamos de fazer essa correção aqui, porque foi, de fato, uma contribuição que não tem preço e a gente agradece profundamente, liderada pela nossa querida doutora Sônia Dói. Então, fica a nossa gratidão. Gostaríamos também de parabenizar aqueles que estão acompanhando, estão falando da importância de, sim, fazer um acompanhamento com o psiquiatra, continuar tomando os remédios por eles falado nos seus tratamentos e não parar em nenhuma hipótese, a não ser que tenha ali a aprovação do médico. Então, vamos partir para as perguntas. A primeira, doutor Alberto, é da Lari Costa. Doutor Alberto, como diferenciar se nos casos de ansiedade com manifestações orgânicas decorrentes de descargas adrenérgicas, há também um processo obsessivo desencadeando ou piorando o quadro? Muitas dessas situações é preciso uma anamnese demorada ou um acompanhamento terapêutico para que você possa ir destrinchando. Quero falar de mim mesmo quando acolho algumas pessoas e ainda que às vezes eu esteja numa terceira sessão, eu não sei ainda o que é. Porque o ser humano ele é tão complexo que você não consegue distinguir. Em algumas situações, é claro a percepção, é claro o olhar. Eu vou dar um exemplo, como é claro o olhar. Chegou uma pessoa com uma dor de cabeça extrema, e eu fui, então, medir a sua pressão. E quando eu estava medindo a sua pressão, a pressão estava estratosférica. Eu estava desfazendo o tensiômetro, relaxando o manguito, porque eu ia sugerir que ela fosse ao pronto atendimento, de tão alto que estava. E quando eu estou fazendo isso, ela faz um transe. E fez uma psicofonia. Eu estava em pé, ela não tinha ido nem para a maca, ela estava atendendo, que ela chegou queixando muito intenso, e eu peguei o aparelho e fui medir ela sentada ainda. E quando eu estava desfazendo, portanto, o tensiômetro, eu ia fazer um encaminhamento, porque entendia que era um quadro de emergência, ela fez um transe. E ali em pé eu fiquei e ali eu dialoguei com a entidade. No final, o diálogo demorou um pouquinho, e quando terminou o diálogo, a dor de cabeça tinha passado. E eu fui para medir a pressão estava normal. Então, vejam como é confuso, às vezes, poder avaliar a interferência ou não. Essa senhora, ela é médium, caracterizada. Eu sabia que ela era médium, porque eu a conheço como médium, e sei da competência mediúnica dela, sabia que ela não estava, portanto, ali, não estava pela primeira vez. Mas vejam como é que é confuso poder avaliar. Ela estava ali com uma dor de cabeça que sugeria uma pressão arterial alta, uma intensa, um atendimento que precisaria ser de emergência, e logo como que se desfez por conta de um transe. Então, eu estou dizendo isso para mostrar que quantas situações eu estou diante de uma pessoa, eu não sei se ela está
num quadro nitidamente psiquiátrico, com natureza orgânica, com alterações da bioquímica cerebral, ou se ela está numa interferência espiritual. Mais razão quando você vem para a ansiedade, que é uma manifestação do ser humano normal, que, quando exagerada, tóxica, pode ter várias motivações. Desde uma motivação no automatismo dos circuitos cerebrais, que podem detonar as descargas hormonais adrenérgicas e a pessoa apresentar as crises de pânico, até uma aproximação espiritual, que também pode fazer isso, e ao acionar o mesmo circuito cerebral, sendo que no primeiro é a sua história acumulativa, suas emoções, os seus traumas, os seus conflitos que detonam a crise. E o outro é uma aproximação espiritual. Então vejam como é delicado poder fazer a distinção de um e de outro. Às vezes você tem essa referência quando tem um registro mediúnico, ou quando a pessoa diz que ela está assim, desde que ela viu um espírito se aproximando dela, e você pode dar credibilidade, porque você conhece, ou porque a família lhe dá essa referência, portanto, de credibilidade, e você pode referendar aquela informação que o paciente traz, de que ele está assim desde o dia que ele viu um homem se aproximando dele. E eu vejo muito isso, essas ocorrências. A pessoa entra num quadro fóbico ou de ansiedade intensa depois que vê uma entidade. Às vezes criança, às vezes é um adolescente, às vezes é um adulto. Isso é uma situação muito frequente. Então, ali você tem, plausivelmente, uma causa de natureza espiritual que detona uma ansiedade tóxica e que pode até desencadear um quadro, uma crise de pânico. Mas ainda assim, mesmo que exista, a pessoa só desenvolve uma crise de pânico, no caso citado, se ela tiver vulnerabilidade. Porque se ela tiver bastante equilíbrio, tiver resiliência, ela vê, sofre o impacto de perceber a entidade, a ansiedade naturalmente aumenta, mas ela não desequilibra, porque ela tem uma estrutura de sanidade interior plausível, ela é bem estruturada, ela tem uma história estruturante de vida dessa e de outras. Então, cada situação, ela vai nos ajudar a avaliar. E o conjunto dessas percepções, dessa análise das informações, seja o entrevistador na casa espírita, que faz pelo diálogo, seja o profissional da área específica da saúde mental, um psicólogo, um assistente social, um psicoterapeuta, um psicanalista, um psiquiatra, um médico, qualquer que seja o profissional, ele vai precisar dessas informações. Quanto mais informações ele tiver e mais conhecimento ele tiver das áreas específicas, mais ele está habilitado a fazer as diferenças. Porque, às vezes, esse quadro ele fica claro de início, mas, às vezes, ele fica confuso. E, na maioria das vezes, ou em grande parte das vezes, eles são mistos. Tem uma influência espiritual, mas tem um processo que é da pessoa. Eu lembro-me de uma colega que fez, uma cardiologista, que fez formação na área de regressão de memória e que tinha umas crises de dor precordial e a sensação iminente de morte, que suscitava, portanto, um quadro de pânico, com dor precordial. Ela, naturalmente, fez o que a maioria dos pacientes fazem, vão primeiro para a cardiologista. Fez todas as avaliações e sempre, na vigência da crise que estava se repetindo, o eletrocardiograma era normal, a dosagem das enzimas para analisar o processo anginoso ou um infarto eram normais. Então, ela foi encaminhada ao psiquiatra, que fez uma avaliação e concluiu que ela estava num quadro de ansiedade, mas não tinha motivo. Ela não tinha nenhum motivo para justificar aquela ansiedade. Estava bem casada, família arrumada, tudo bem. Então, ela fez uma imersão regressiva. Ela estava fazendo formação nessa área da regressão de memória, num investimento psicoterapêutico, e ela fez uma regressão. E quando fez uma regressão, ela descobriu que a dor que ela estava sentindo era uma dor do seu inconsciente profundo, que coincidia com a idade que ela tinha agora e que ela morreu no passado, no infarto. Então, ela estava revivendo uma situação que foi muito dolorosa, foi muito intensa, foi um infarto do miocárdio, e agora, como ela estava com a mesma idade, ela estava rememorando aquela lembrança de uma outra vida
que vinha, naturalmente mais atenuada, com uma sensação de dor, com um conteúdo que envolve os processos anginosos de infarto do miocárdio, e com aquela sensação de que ela ia morrer, porque ela morreu. De fato, ela morreu. Ou desencarnou, se vocês preferirem. Então, vejam como o ser humano é bonito. Eu acho lindo isso, porque o ser humano ele tem esses labirintos, e a gente não domina. As pessoas acham que a gente domina. Não domina. Quem tem mais estudo, mais conhecimento, mais experiência, que já trafegou nessas áreas, consegue levantar hipóteses mais prováveis, porque tem estudo, tem formação, tem estudo acadêmico, tem estudo espírita. Mas é muito difícil mesmo para uma pessoa que já rodou bastante, que já tem bastante experiência. O ser humano ele é tão grande que às vezes você tem dificuldade, mesmo com reiteradas encontros, de poder definir o que é que aquela pessoa apresenta. Então, a gente tem que ter muita humildade para poder lidar com o ser humano, porque o ser humano sempre é muito grande na sua complexidade. Obrigada. A obra que nós estamos fazendo uma análise, e essa palestra maravilhosa, é Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Muitas pessoas perguntando no canal da Web TV Mansão do Caminho e também do Jardim das Oliveiras. Então, fica aí de novo a dica e o nome da obra. Algumas perguntas, na verdade, já obtiveram resposta durante o live que nós tivemos aqui com o Dr. Alberto. Então, nós convidamos vocês para assistirem mais uma vez para poder obter resposta, para não ficar repetitivo, certo, Alberto? Concorda? Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Maria do Carmo Deda Chagas de Melo, da Web TV Mansão do Caminho. A obsessão pode levar ao suicídio? É frequente dos quadros obsessivos aquilo que o nosso Divaldo costuma dizer com frequência também em algumas situações. Não foi só um suicídio, foi um homicídio. Então, há um processo combinado, muitas vezes. A pessoa está numa crise, quer matar a sua dor e pensa que matando pelo suicídio mataria a dor. Se tem concepção materialista, esse caminho, para ela, é muito mais viável, coerente e lógico, porque ela é um corpo, ela mata o corpo, acaba com a dor. Dor física, dor emocional, dor em função de estar ficando velha, dor de não ter pujança sexual, a pessoa acha que acabou a vida dela, então ela começa a projetar a sua morte. Se ela tem um conhecimento do mundo espiritual, às vezes ela está tão confusa, está tão doentinha do ponto de vista emocional, que ela começa a supor que se ela sair do corpo, ela ficaria melhor, e vai se insurgindo uma ideia de suicídio. Quando você começa a elaborar, levantar essas ideias, ou captar essas ideias, trava-se um plug. E as entidades espirituais, que objetivam liquidar alguém, assassiná-lo, se aproximam mais intensamente pela sintonia, e quando o plug se estabelece, elas intensificam as ideias sofísticas e vão num processo de convencimento crescente, vai tomando conta do psiquismo da pessoa, aquela ideia que vai se avolumando em função da influência externa que estimula uma pseudológica naquele suicídio, mesmo uma pessoa espiritualista, e a pessoa, dependendo do quadro que ela traga, psiquiátrico, ela pode, então, ali ficar mais vulnerável. E ainda que ela não tenha um quadro psiquiátrico, que seja uma crise existencial, por exemplo, ela fica mais vulnerável. E, então, ela pode cometer o suicídio ou homicídio, ou seja, ela tem uma participação no suicídio, mas ela não se dá conta de que ela recebeu um blefe, ela recebeu uma sugestão hipnótica que foi, ao longo do tempo, tomando corpo dentro do psiquismo dela, e ela destrói-se achando que está fazendo o melhor. E, às vezes, na queda, ela se arrepende. Já tive a oportunidade de atender entidades assim, nessas circunstâncias, que tentavam matar a mulher que era o seu objetivo de perseguição, e a mulher pular do alto de um edifício e se arrepender na queda. Ela narrava, se comunicando naturalmente depois de desencarnada. Ela saltava na tentativa de liquidar o problema e, durante a queda, como se dissesse assim, então agora vai.
e aí ela caía em si antes de bater no solo. Então, é muito grave a obsessão, porque ela, inúmeras vezes, culmina com o suicídio. Porque as entidades perversas, elas querem matar a pessoa para tê-la nas mãos. E o seu ódio é tão intenso que parece que nada sacia, nem assassiná-la. Há pessoas que dizem assim, se eu pegasse esse homem, eu não mataria ele, não. Aí começa a dizer as crueldades que faria. Porque matar é pouco. Para obsessores também é assim. Eles não querem matar. Eles querem ter a pessoa de volta. Projetam no suicídio para poder, então, agarrá-la. Então, temos que ter muito cuidado, porque uma das causas mais frequentes do suicídio é a obsessão. Essa tragédia de natureza espiritual, que preventivamente nós podemos lidar com ela fazendo a nossa imersão no Evangelho. O Evangelho de Jesus é a principal psicoterapia imunizante, preventiva e terapêutica para que possamos efetivamente evitar o suicídio ou não dar espaço mental para o suicídio, especialmente se nós temos antecedentes de suicídio em outras existências, porque trazemos um condicionamento. A influência externa, ela logo encontra eco. E quando a gente vê que está tomando corpo, é porque nós temos já caído no suicídio em outras oportunidades. Temos que ter mais vigilância. E aí temos que buscar o CVV, temos que telefonar para os amigos, temos que buscar os psicoterapeutas, temos que buscar o psiquiatra. Todas as vezes eu gosto de estabelecer um sequenciamento. O pensamento suicida, a ideia emocional convocando ao suicídio, mais do que um pensamento, o planejamento e a tentativa. Não deixe chegar no planejamento. Quando vier o pensamento, você já está precisando se tratar. Se ele é recorrente. Se vier na emoção, acendeu a luz amarela. Se caiu para o planejamento, você está no estado crítico, porque a tentativa pode ser fatal. Então, o suicídio é sempre indicativo de que você precisa de ajuda, independente se não haja influência espiritual, porque se você é um ex-suicida, você traz uma tendência. Surgiu um problema, você pensa logo em suicídio. Surgiu uma dificuldade, você pensa logo em suicídio, porque foi a estratégia que você utilizou no passado, está automatizada e precisa ser rompida, mediante o processo de análise, de contenção, de reflexão e de oração. Então, a gente vai e partilha com os nossos entes queridos e tem muita consciência de que quando sai do pensamento para as outras instâncias, você já deve estar sendo alcançado, ajudado na casa espírita, na sua religião, ou por um profissional da área, para que você não sofra o desgosto de sair da vida pela porta dos fundos, porque o suicídio sempre é a pior coisa que alguém pode fazer consigo. Não é o inferno perene, porque Deus é amor, mas é jogar em terra tudo quanto tínhamos possibilidade de acumular. É recomeçar, é refazer de um lugar mais difícil, porque além dos problemas não terem sido resolvidos, eu criei novos problemas com o tipo de suicídio que eu empreendi, que se associam aos meus problemas e eu vou ter que recomeçar a vida mais onerado. Então, oração, meditação e ação no bem e busca de ajuda é fundamental. Os queridos amigos que nos acompanham, a obra mencionada aqui, assim como várias outras do nosso amado Divaldo, se encontra disponível na livraria leal.com.br. Lembrando também que, ao comprar uma obra, nós não somente nos enriquecemos com a informação, mas também auxiliamos avançando o caminho. Vamos partir para mais uma pergunta de Iranei Pinheiro, do Jardim das Oliveiras. Ela acompanha pelo canal do Jardim. Como os psiquiatras devem atuar para ajudar concomitantemente os obsidiados em fase mista de mediunidade e doença? Os psiquiatras espíritas, e temos no Brasil a Associação Médica Espírita Brasileira, eu fico impressionado de ver a quantidade de psiquiatras. É um novo horizonte
nós vivemos um novo momento, o alvorecer de uma nova era na psiquiatria, que são especialistas e que juntam a visão acadêmica com a visão espírita e fazem esse link, é de extraordinário valor, e as contribuições que esses colegas estão trazendo nas pesquisas, nos estudos acadêmicos e para o movimento espírita é efetivamente extraordinário. Então, se o psiquiatra ele domina essa área, o doente, porque eu vejo alguns doentes que chegam comigo e não falam acerca de algumas percepções. E eu digo, você falou isso para o profissional que estava atendendo você, o psiquiatra, de onde ele veio? Ele disse, não, eu não falo porque ele não acredita. E, às vezes, o paciente está mais lúcido do que a gente pensa. Porque, às vezes, ele não diz, porque ele está tão doente, tão atrapalhado, que ele não diz, achando que o psiquiatra vai interná-lo, achando que o psiquiatra é isso e aquilo, fazendo parte da sua próprio transtorno. Mas, às vezes, ele está tão lúcido. Ele está depressivo, mas ele não está com uma depressão psicótica. Ele não está fazendo um quadro de alucinação, por exemplo. Então, ele subtrai aquela informação e não diz para o psiquiatra. Eu fico olhando e vejo como os pacientes se defendem do profissional que não acolhe, porque mesmo que o psiquiatra não pudesse acreditar, ele precisa pelo menos dar espaço para que o paciente diga, fale. Agora, se o psiquiatra, ele não só tem o estudo, mas ele também acolhe, mas ele também tem o estudo e tem a compreensão espírita, aí ele tem muitas chances de ajudar o seu paciente, porque ele vai fazer a separação de uma coisa e outra. Porque um quadro que seja psiquiátrico e mediúnico sugere, dentro da perspectiva espírita, de que o paciente ele precisa fazer o tratamento médico, porque a mente, estando doente, ele não pode ou não deve desenvolver mediunidade nenhuma. Uma mente alterada não tem o que desenvolver. Ele vai continuar médium, mas ele faz o tratamento psiquiátrico. E é o psiquiatra, e se ele for espírito, psiquiatra que vai dizer, olha, agora você pode ou não pode. Porque tem alguns transtornos que o médium vai ser médium a vida inteira, junto com o seu transtorno, e não vai dever participar de reuniões mediúnicas. Porque ele não tem condição de participar de reunião mediúnica. E há alguns transtornos que o paciente pode curar. Por exemplo, a pessoa está fazendo um tratamento fóbico, cura da fobia, e é médico, vai poder trabalhar na reunião mediúnica. Ele está de alta do seu médico psiquiatra. E ele tem mediunidade e pode desenvolver. Mas tem outros transtornos. Por exemplo, a pessoa tem um transtorno do humor. Por exemplo, bipolar. E é médium. Ele não deve trabalhar mediunicamente, porque ele não tem uma estrutura mental para poder participar de uma reunião mediúnica, mesmo que seja uma reunião mediúnica de iniciantes, a chamada reunião mediúnica de estudo, desenvolvimento e educação da mediunidade. E ele vai ficar com a mediunidade? Vai. Mas isso não é mal? Não. Ele vai aprender a lidar com a mediunidade dele, fazendo só os estudos, mas não faz os treinos. E o tratamento psiquiátrico? Vai ter que fazer o tratamento psiquiátrico. Por quanto tempo? Por quanto tempo o psiquiatra determinar? E se for a vida inteira, qual importa se é a vida inteira? As pessoas têm muita preocupação de suspender os remédios, e a nossa Andréa teve a feliz oportunidade de fazer esse comentário aqui no início do intervalo, no início das perguntas. As pessoas têm um pavor de remédio, mas o remédio é diferente da droga. A medicação está dosada. O psiquiatra ajusta. Quando é necessário aumentar no transtorno do humor, ele aumenta. Se é necessário diminuir, diminui. Se é necessário trocar, ele substitui. Mas ele substitui como um especialista que vai dosando as substâncias, que vai dosando a necessidade do paciente. Nós temos em Belém do Pará um psiquiatra que eu admiro muito, porque ele fez parte da minha origem espírita e médica. Chama-se Francisco Silva, um psiquiatra notável, que trabalhava no Juliano Moreira, Hospital Psiquiátrico, Juliano Moreira, e ele me dizia que ele ajustava a dose dos pacientes, às vezes, como estavam internados, todos os dias, ele fazia os ajustes. E de que o corpo de enfermagem, às vezes, não gostava muito, porque tinha que ajustar a papeleta. Mas ele dizia, eu preciso ajustar, porque a dose que está demais, a que está de menos, está de menos. Era o bom senso daquele homem, que não passava uma medicação e deixava o paciente lá, e vai examinar só um mês depois, ou uma semana depois que ele está internado, para ver se ajusta, se não ajusta.
ele tinha o cuidado de diariamente avaliar o paciente. E, se necessário, ele já ia fazendo os ajustes. Eu ficava olhando e via a grandeza desse homem que ainda está no corpo e que nos honra, Belém do Pará, com toda a sua cultura espírita e a sua cultura médica, psiquiatra, que deixou um legado entre aqueles que seguimos ao seu lado, bebendo a sua experiência, tanto do campo espírita quanto do campo da psiquiatria, e nessa interconexão. Então, não tenhamos nenhum pejo de poder reverenciar a medicina como bênção de Deus, tomando o remédio. Se precisar tomar o remédio a vida inteira, tome o remédio a vida inteira para ter saúde. O remédio não é para a gente adoecer, é para ter saúde. Ah, mas ele vai me deixar dependente. Não vai deixar dependente, ele vai ajudar o organismo a se manter harmônico, ecológico, homeostático, equilibrado. Como alguém que não tem uma deficiência do pâncreas, eu tenho uma colega médica, por exemplo, que tem uma deficiência do pâncreas. Ela toma insulina desde criança. Ela toma insulina há mais de 50 anos. E ela tem mais saúde que o esposo dela, que é cardiologista, que não tem diabetes. Então, ela toma, é disciplina. Ela toma e vive muito bem. Mais normal, talvez, do que eu, que não tenho diabetes, do que o esposo dela, que não tem diabetes, que somos médicos. Então, o problema não é tomar remédio. O problema é se drogar. O problema é não seguir a orientação profissional. Porque a medicina é uma bênção divina. Quando surgiu a anestesia, foi um grito de liberdade para o ser humano. Quando surgiu a antibiótico-terapia, foi outro grito de liberdade. Como Samuel Hahnemann descobriu as doses infinitesimais no final do século XVIII, foi um grito de liberdade para a medicina. Quando o cirurgião com o bisturi hoje é capaz de poder já nem precisar mais abrir o paciente, mas que abria, e hoje ele faz mediante toda robótica, faz apenas os furinhos, isso é a bênção da medicina. Então, eu quero dizer aos internautas que fazem tratamento que não se pejem de usar os remédios. Se faz automedicação, é ruim. Mas se segue a orientação do profissional, mas eu acho, se você acha que não está legal, consulte um outro profissional, mas não se automedique. E não brigue com remédio, faça as pazes com remédio. Porque quando não for necessário, ele será suprimido, se for o caso. Se não for, você vai tomando, e dê graças a Deus, porque tem remédio para tomar. Não fique lamentando, porque tem... Olhe para o remédio e agradeça todos os dias a Deus aquela pílulazinha. Não, doutor, é uma pílulazinha rosa. Os pacientes eles acham que a gente conhece pela cor. É rosa. Eu digo, não, mas é rosa. Tem muitos remédios que são rosa, outros são brancos, dependendo. Então, ore pela sua pílulazinha rosa e agradeça a Deus, porque te mantém o equilíbrio. Agora, se você tem mediunidade, não esqueça. E tem doença mental, você não pode ou não deve desenvolver mediunidade, exercer a mediunidade. Só quando você cura, só quando você tem uma alteração e o seu psiquiatra dá alta, aí você pode fazer, além dos estudos, o exercício da mediunidade, seguindo a orientação do dirigente da sua casa espírita, que vai ver se você obedece os critérios para poder acessar a parte de treinamento, a parte prática propriamente dita. Isso é uma distinção que essa pergunta que foi feita agora me dá a oportunidade de esclarecer, porque ela é muito importante, muito importante. Bom, acredite se quiser, nós estamos chegando no final, tendo espaço somente para mais uma pergunta. Quem sabe a gente pode fazer com que o Alberto volte e responda todas as outras alinhadas a esse assunto tão importante, tão sério e necessário para nosso entendimento. Chegou uma última pergunta aqui, que, na verdade, já foi feita algumas vezes, e a companheira pede se o senhor Alberto poderia falar sobre os perigos da apometria sendo feitas por amadores em centros espíritas. A apometria é uma prática que surgiu no âmbito da pesquisa nessa área da mediunidade. Não é consagradamente uma prática espírita. Ela tem se distinguido como um viés, os apômetras e a apometria de prática que se coloca dentro dos espaços que acolhem a apometria. O espiritismo
tem uma abordagem mediúnica classicamente colocada em um livro dos médiuns e atende à mediunidade dentro desse parâmetro do livro dos médiuns. A partir do livro dos médiuns, tem várias obras no âmbito mediúnico que vão desdobrando essa base alicerçada no livro dos médiuns como um edifício que vai se erguendo aprumado. Então, tem Leon Denis, nas obras notáveis, que trabalham a mediunidade como no invisível. Tem as obras de Ivone do Amaral Pereira, relacionadas à mediunidade, que são obras graníticas em cima da literatura kardeciana. As obras do espírito André Luiz, por Chico Xavier, são obras notáveis no campo da mediunidade. As obras por Divaldo Franco, psicografadas por Manuel Filomeno de Miranda, pelo espírito Cleófas, por exemplo, são obras de conteúdos inigualáveis nesse alinhamento. Então, a apometria, ela é uma prática que não encontra o mesmo alinhamento com os princípios espíritas. Então, elas são atuações práticas que devem ser feitas pelos apômetras, nos lugares aonde essa prática é compreendida, aceita e é validada segundo aqueles que estudam a apometria. Há algumas críticas que são feitas à apometria do ponto de vista acadêmico, porque a literatura da apometria traz algumas referências à física que os físicos não concordam. Isso é um problema do ponto de vista da apometria. Não tem a ver com o espiritismo, estou falando de apometria e física. Então, os companheiros que estudam a física, que são especialistas na física, quando vão fazer menção à apometria, rejeitam a teoria da apometria, porque as formulações matemáticas e físicas, elas não conseguem ter consonância com a física. É uma questão de incongruência com a física, entre a apometria e a física. Do ponto de vista espírita, penso que a apometria é uma outra prática que deve ter o seu lugar aonde as pessoas, os apômetras de apometria, sejam acolhidas e sejam aceitas. Acho que, mais do que nunca, nós precisamos estar muito atentos a Kardec. Allan Kardec é a nossa base fundamental. Tudo que sai de Kardec precisa do consenso dos espíritos universalmente postos, ou seja, qualquer coisa que se deva acrescer à base precisa da universalidade dos ensinos dos espíritos. Esse é o controle que faz com que uma verdade possa ser consolidada e agregada à perspectiva espírita. Penso, portanto, que Allan Kardec deve ser o nosso rumo, deve ser o nosso caminho, a fim de que possamos, com lucidez, desenvolvermos uma mediunidade, uma prática da mediunidade com Jesus com muita segurança. Por fim, eu quero encerrar a minha fala lembrando de que esse departamento no qual o livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, Manuel Filomeno de Miranda escreveu essa obra, ele é um departamento do Sanatório da Esperança, construído por Eurípides Barçanufo, que ensejou criar essa instituição no mundo espiritual para atender nós espíritas, especialmente médiuns, e aqueles que não são médiuns, que fracassaram desastradamente lidando com o espiritismo. Porque nós temos uma doutrina de admirável valor, de sabor incontestável, de dignidade imbatível, porque ela se assenta no Evangelho de Jesus. E esses tarefeiros, na perspectiva da análise de Eurípides Barçanufo, eles aplicaram a doutrina aos outros, mas não aplicaram a si mesmos. E quando desencarnaram, se sentiam extremamente surpresos e perplexos com a realidade do mundo espiritual, porque não tinham o acolhimento que achavam que deveriam ter. E Eurípides Barçanufo assinala de que eles tinham uma receita, receitaram os outros, mas não tomaram remédio. Então, a doutrina espírita lhes ensejou como um extraordinário bem que foi distribuído sem que ele pudesse também usufruir. Esse processo lhe gerou
um quadro de descompasso e de chegar no mundo espiritual numa situação lamentável. O que fez Eurípides de Barçanufo pedir a Jesus permissão para criar uma instituição para atender especialmente os espíritas falidos, que em grande número chegavam ao mundo espiritual com um cartel de conhecimento, mas com muito pouca prática. Então eu queria fazer essa reflexão nessa obra, onde o sanatório Esperança está posto como sendo um alerta para que nós, espíritas, possamos usar a mediunidade, usar a doutrina espírita de todos os modos, não só pela divulgação, pela oralidade, pelos panfletos, pelos mecanismos tecnológicos virtuais, mas especialmente pela transformação interior, pela vivência da doutrina espírita, porque ela só funciona em quem absorve o remédio, quem toma o remédio, para que nós, em desencarnando, não precisemos de um sanatório para nos acolher por termos fracassado como um médico que tinha os remédios, mas não tomou, ofereceu aos outros e não tomou a si mesmo. E padeceu de uma enfermidade que poderia ficar livre se tomasse o remédio. Então, é a recomendação que eu gostaria de finalizar, convidando os nossos amigos a fazermos essa grande empreitada de transformação interna, de autoiluminação, fazendo do espiritismo um jeito de se viver. Porque o verdadeiro espírita, segundo Allan Kardec, ele é reconhecido pela sua transformação moral e pelo seu esforço que ele faz para domar as suas inclinações más. E isso é um trabalho do cotidiano, que não é intransferível, que é a forma de tomarmos o remédio. E que, se fizermos isso, nós iremos para o sanatório, mas como trabalhadores, e não como pacientes para sermos atendidos. Muito obrigada, Alberto. Agradecemos por esse belíssimo encerramento. E a vocês também que nos acompanharam até agora. Lembrando que nós estaremos de volta na semana que vem para uma análise da belíssima obra Primícias do Reino. Uma boa tarde a todos. Alberto, mais uma vez, muito obrigada. Boa tarde.